A sua é plural, a sua é digital. A sua é plural, a sua é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas vezes tira o sono do papai e da mamãe. Sabe quando chega o inverno, a criançada começa com alguns probleminhas respiratórios, mas a gente sabe que existem caminhos e soluções aí para que a gente possa atravessar esses períodos. E hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia respiratória, que é super importante. Para isso, nós convidamos Andresa Monteiro, fisioterapeuta, tudo bem? Tudo bom, Tati? É um Seja prazer estar aqui com você. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Nossa, a gente que agradece. Eu falo que aqui, quando o profissional senta aqui, ele conseguiu um horário na agenda para estar com a gente e levar informação para quem está em casa, né, Andresa? Com certeza, isso é muito bom, né? Eu tenho certeza que vamos falar de um assunto aí que você ama de paixão e que super domina. Amo sim. Mas aí a gente quer entender, dentro da fisioterapia, a gente sabe que são várias áreas, várias vertentes. Sim. Por que você escolheu essa especialização, trabalhar com a fisioterapia respiratória? Então, eu sou apaixonada pela fisioterapia respiratória. Foi a minha primeira pós-graduação, por ser uma área muito voltada para o hospital. Então, eu fiquei durante 10 anos dentro da UTI adulta e UTI pediátrica, e hoje eu me dedico mais ao consultório, voltado muito para a pediatria. E hoje a gente tem uma demanda muito grande para idosos também. Então foi essa escolha, por coração mesmo. E aí não tem jeito, Não, né? não O coração tem jeito. mandou, tem que obedecer. Tem que obedecer. E além da gente ter uma resposta muito boa, a fisioterapia respiratória, você tem um resultado muito bom. E aí a gente quer saber o que é, né, a fisioterapia respiratória. Quem está em casa escutando a gente, falando, gente, fisioterapia respiratória, né? O que é e quais são os principais benefícios para as crianças e para os adultos também. Então, a fisioterapia respiratória, nós trabalhamos com várias técnicas, tanto manuais quanto alguns aparelhos que a gente utiliza para poder estar oferecendo uma melhor expansão pulmonar, uma melhora de oxigenação, uma desobstrução de vias aéreas. A gente tenta trabalhar tanto na criança, no adulto e no idoso, que a gente não pode deixar o idoso porque ele precisa muito. Nós trabalhamos várias técnicas para ter uma melhor qualidade de vida no sentido respiratório. Então, pacientes que têm uma boa ventilação, uma boa expectoração, uma boa oxigenação, ele vai ter um bom padrão de vida, uma boa qualidade de vida. Então ajuda a atravessar determinados períodos, mas a gente está falando aí Sim. de uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Sempre, né? São técnicas que a gente utiliza numa fase aguda, tá? Que o paciente também precisa. São técnicas que a gente utiliza como manutenção e são técnicas que a gente utiliza às vezes num momento assim bem prolongado. Entendi. Pacientes que dependem da fisioterapia respiratória. A gente pode também estar fazendo esse acompanhamento. Ok. Agora, em quais situações a fisioterapia respiratória é indicada? Quando alguém fala assim, isso e isso precisa da fisioterapia respiratória. Sim. Nossa grande demanda são as DPOCs, doença pulmonar obstrutiva crônica. Nas bronquiolites, nos bebês, nos fumantes e no ex-fumante, nas fibroses císticas, nas crianças neuropatas que acumulam muita secreção, aquele idoso acamado. E isso também levando em consideração a fisioterapia respiratória dentro do ambiente hospitalar, que nós atuamos desde o pronto atendimento, UTI pediátrica, UTI neonatal e a UTI adulto. Então a fisioterapia respiratória, ela tem esse leque grande de atender várias demandas. Entendi. Então, dependendo do caso, você falou um aí que a gente tem escutado muito, que é a bronquiolite, né? Bronquiolite. A gente fica desesperado e os bebês, né? A bronquiolite, esse ano, assim, foi o grande número de internação que nós tivemos. Sério? E isso permanece até os dias de hoje. Os nossos hospitais continuam cheios, pneumonia e bronquiolite. Um número grande de internação, E, Andressa, infelizmente. A bronquiolite é bebê recém-nascido Bebês. ou até tem uma certa idade? Não, bebês. O foco maior são os bebês. Entendi. Então, o bebezinho e o idoso, a gente pega as duas coisas. E a gente tem tido uma demanda muito grande também pelo fumante e o ex-fumante.
Nossa. Porque os médicos têm indicado. Por Indicam. conta de acúmulo de secreção, tosse prolongada e infecções respiratórias. Aí você falou, os médicos indicam. É necessário esse encaminhamento médico? Eu preciso passar para o médico encaminha, ou eu posso te procurar direto? Como é que funciona essa escala? Isso, Tati, depende. Porque nós temos vários pais que já conhecem o trabalho da fisioterapia respiratória. Então, eles já procuram sem passar pelo médico. O fisioterapeuta, ele está apto a orientar os pais, tá? A respeito de uma certa necessidade da fisioterapia ou não. Mas o que eu indico, geralmente, é, se você tem um pediatra, quando a mãe liga, passa pelo pediatra, conversa com o pediatra, porque existe, às vezes, situações que tem que ser medicado. Entendi. Então, o médico medica e aí ele já faz o encaminhamento. Mas não precisa vir com o encaminhamento. O fisioterapeuta pode estar fazendo essa avaliação. A não ser que nós temos duas demandas. Uma demanda particular e uma demanda de plano de saúde. Os planos de saúde, sim, eles têm que vir com uma guia médica. Entendi. Tá? Para que seja coberto. Passa por esse médico, tem ali o encaminhamento. Isso. Aí procura a clínica de fisioterapia. Entendi. Mas se ele achar necessário, pode procurar e fazer essa avaliação lá com o fisioterapeuta. Sim, muitos médicos hoje têm indicado a fisioterapia respiratória. Muito. Porque eles percebem um resultado muito grande e também essa questão do apoio familiar. A gente dá um apoio muito grande aos pais, né? Porque eles ficam desesperados. Muita tosse, muita secreção. Os bebezinhos não sabem expelir. Às vezes é aquela tosse arrastada. Então a fisioterapia tem todo esse suporte. Entendi. Então, não necessariamente a indicação, mas esse entendimento é importante, Sim, né? sim. Seria importante que todos os médicos indicassem, né? Seria. Mas chegaremos a esse ponto. Chegaremos. Para ser mais uma ferramenta nesse combate, Sim, né? sim. E a gente está falando de criança que realmente, como você disse, não sabe ainda Não. expectorar, não sabe ainda o que E tá as mães acontecendo. entram em desespero, né? Porque a criança tá roncando, tá chiando e tal. E quando começa a fisioterapia respiratória, isso é muito gratificante pra gente. Que elas já chegam assim, segunda sessão, nossa, ele dormiu super bem, ele tá super bem. E isso é muito bom. É esse bom, o amor né? pela fisioterapia respiratória. Porque você vê o resultado logo. Isso é muito legal. E tem aquela palavrinha que assusta um pouco as mães, que é escuta, né? Como é que tá a escuta? Tá limpa? Não tá? E aí eu acho que elas devem perguntar isso direto lá, né? A ausculta pulmonar, a gente faz... É feito Ausculta, né? Ausculta. Ausculta, gente. A ausculta pulmonar é feita em toda a sessão, no início e no final, tá? Entendi. Pra gente poder estar acompanhando essa evolução. Então, em nenhum atendimento a gente pula a ausculta. E isso facilita muito porque a gente tem um contato, pelo menos os médicos que me indicam, eu procuro ter um contato direto com eles, para estar dando um retorno a respeito do paciente. Então, isso facilita até para a conduta médica também, quando o fisioterapeuta consegue ter esse link com o médico. Isso é muito importante. Muito importante, porque aí tá funcionando, ou a gente precisa realmente mudar, né, a Porque estratégia. às vezes ele tem uma consulta marcada assim, para mais para frente, daqui 10 dias, daqui 15 dias, mas ele tá comigo quase todos os dias. Então, se eu sinto uma melhora, eu também comunico. Se eu sinto uma piora, eu faço um contato com o médico. Olha, fulaninho piorou, consegue uma consulta? A gente precisa ver e tal, tá sem medicação e tal. Então, esse link ajuda muito. Para nós, profissional, e também para os pais. Para os pais. É. Agora, quando você faz essa avaliação, você geralmente já coloca para esse pai que essa fisioterapia ela tem que acontecer diária, 3 vezes por semana, 2 vezes. Como é que funciona essa marcação aí? Tati, isso depende do quadro clínico da criança. Tem crianças que, assim, é necessário que seja feito todos os dias numa fase inicial. Sério? Depois a gente vai espaçando até entrar num período de manutenção. Tá? Tem crianças que não, 2, 3 vezes já vai ser o essencial. E ainda temos crianças que a gente tem um atendimento a domicílio. Tem crianças que os pais preferem o atendimento em casa, então a gente tem uma equipe no consultório que a gente dá esse suporte em casa também. E aí em casa, tá no ambiente dele. Isso facilita muito no ambiente. Tem pais que preferem o atendimento em casa. E já tem a criançada que gosta de ir pro consultório. Já que tem é a criançada lá. que gosta do consultório, que é uma festa. Comer um biscoito. Come um biscoito, é recepção, é um copo d'água que derrama, é aquela aventura. Aquela aventura de fisioterapia. E é muito interessante porque, além, né, de todo o conhecimento relacionado a essa questão respiratória, também tem que ter aquele
molejo com a criançada, né, Andressa? Tem que ter. Essa conquista, Você né? tem que ter a conquista. Você tem que ter, e eu acho assim que essa conquista também vem, eu consigo essa conquista muito por ser mãe. Então eu nem sempre me coloco como profissional. Às vezes eu me coloco ali como mãe. Tem dias que eu me pego 10 horas da noite falando com uma mãe sobre fisioterapia respiratória. Mas por que isso? Porque eu sou mãe e às vezes eu quero que o pediatra me atenda 10 da noite. Então a gente meio que se coloca. Eu falo, gente, eu tenho que ter um limite. Mas isso é muito bom, isso é muito gostoso, Muito né? gostoso. Elas se sentem acolhidas e essa criança também se Sim. sente à vontade com você. Sim, sim. Para entender que aquilo que está E fazendo ali é desde a pro primeira benefício. avaliação eu deixo claro, eu não pego nenhuma criança à força. Ela tem que vir comigo. Vão ter dias que o atendimento vai ser assim, maravilhoso. Lindo. Chegou, Lindo, fez, aconteceu. Capítulo de livro. Tem dia que eu não vou conseguir fazer absolutamente quase nada. Porque ela vai chorar, ela vai estar irritada, ela não vai estar num bom dia. E eu não vou tirar do colo da mãe à força. Nem que eu vá fazer próximo ao colo com ela ali, porque do momento que eu retiro, essa criança. respeitando o limite, porque do momento que eu tiro a força e venho pro meu colo, tem crianças que não chegam nem na porta do consultório mais. Então a gente tem que ter esse lado, um pouquinho da psicologia ali pra É isso que eu saber, tava pensando aqui, a psicologia infantil. a gente tem que a ter um pouquinho. conquista, A e gente também tem que se ler um colocar. pouquinho sobre isso para poder saber como agregar, como chegar até essa criança, né? Entendi. E é importante a escuta do pai também, né? Você ouvir o pai, você escutar o pai. E aí você entender que, ó, isso tá melhorando, tá funcionando, tá gostando. Até o ritmo de casa, como a casa funciona, isso influencia também. O que Nossa. tem bicho, tem cortina, tem tapete pra gente chegar. Tem todo um... Tem toda uma avaliação. Tem uma Tem. série de perguntas Série de aí perguntas. para que funcione de uma Para que forma a gente consiga fechar e ir tendo, né, um tratamento de forma progressiva. Muito bom. E aí, assim, eu logo imaginei, falei, gente, com crianças deve ser um pouco desafiador, mas os idosos também devem dar um trabalhinho de vez em quando, né? Você sabe que eles adoram a fisioterapia Sério? respiratória? Ah, que delícia. Eles aceitam bem, eles aceitam bem. E eles também gostam do ambiente da clínica de fisioterapia. Gente, Né? Porque eles conversam com um, conversam com outro, aí vê Toma a criança, cafezinho. eles acabam se tornando vovô e vovó da Daquela- criança da daquele- fisioterapia. Eu falo que a fisioterapia a gente se torna uma família, né, na clínica. que Porque você delícia. convive muito tempo com o paciente. E aí Então, vai criando um laço. Vai criando um laço familiar. conhecendo as pessoas com a pelo criança. nome. Sim, sim. Mas aceitam a fisioterapia super bem. Ah, então Tanto, muito bem. a não ser que não esteja orientado. Ah, A ok. dificuldade é quando o idoso desorienta por algum fator patológico, né? Alguma doença. Aí a gente realmente tem uma certa dificuldade para poder estar atendendo. Ok. É mesmo Aí assim. tem que ter aquela paciência, aquele Sim. carinho. Com... É o mesmo acontece com as crianças neuropatas. Uhum. Né? A gente tem que ter um cuidado um pouquinho diferenciado, mas eles aceitam. Mas você tem que respeitar o limite deles. Muito bem. Né? E aí vai respeitando, né? Isso, E vai e- conquistando. Pouco a pouco a gente consegue ir conquistando Chegar eles. juntinho. Chegamos. Vou chamar um intervalo rapidinho. Ok. Já já a gente volta, tá? Ok. Ouviram, né? Já já a gente volta. Não saiam daí. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente. Por você
e para você. Voltamos do intervalo e seguimos por aqui com esse assunto que eu tenho certeza que o pessoal está em casa prestando muita atenção. Fisioterapia respiratória, ainda mais quando a gente tem aí essa modulação de clima, né? Tem dia que tá muito quente, tem dia que tá muito frio. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos. Mas antes eu tô curiosa, porque eu vi que tem alguns objetos aqui em cima da mesa. E eu também queria saber qual é a diferença, né? Se existe, na verdade, diferença dessa fisioterapia com a criança, com adultos, tem algo específico que é para cada faixa etária. Ô, Tati, se a gente for pegar por conteúdo, tá? A técnica é a mesma. É a mesma. Tá? Fundamento, parte de fisiologia, a mesma coisa. Ok. Tá? Sendo que o adulto, nós temos técnicas que ele, pela escuta, ele consegue fazer sozinho. Pelo Sim. comando, ele faz sozinho. E já a criança, a gente precisa de um apoio maior. Manual, o que a gente falou também, a conquista. O adulto ou ele quer ou ele não quer, ou ele procura ou ele não procura. A criança ela é levada. Ela é levada. Tô no Ela ambiente é levada, aqui. eu tô no ambiente. E às vezes vem criança de hospital. Então ela já vem com um trauma do jaleco. A gente tem que ter um jaleco. Eu já uso umas coisas mais coloridas. Tem Mais criança que eu não atendo divertidas. com nada, atendo com a minha roupa. Porque eu já sei que a mãe já me sinalizou que ela não gosta do branco. Entendeu? já associou, né? Já associou. Então, esses aparelhos que eu trouxe para poder estar fazendo uma breve demonstração, a gente também utiliza em adulto, Ok. tá? A gente utiliza. Esse aqui é o Respiron, ele tá todo coloridinho assim, porque ele vem com uma caixinha com adesivos. Pra E as poder crianças colocam, ficar na cara né? da criançada. Isso. Vamos ver se tá dando pra gente mostrar, ó. Vamos colocar. O Respiron, a gente tem ele tanto infantil, quanto a gente tem ele no adulto. Esse tá bem criança, porque Bem é da criançada de casa. Da criançada de casa. Lá em casa todos fazem fisioterapia respiratória. Tá como certa. prevenção. Tá certa. Esse aqui a gente tem é o selo d'água. Ele é bem simples, é uma garrafa que a gente adequa aqui e vamos lá, vamos soprar para expansão pulmonar. Então você coloca a água, explica a mãe direitinho como a criança vai soprar. Isso ele faz no consultório, a gente monta um kitzinho para fazer em casa. Adulto também faz tranquilo. Tranquilo. Tá? Porque é importante falar isso também, não só no consultório, mas em casa também tem o dever de casa. Dever de casa. Geralmente a interessante. gente passa o dever de casa. Dever de casa. Dever de casa. Tá certo, Eles vão pra dar essa acompanhando. sequência, Sim. né? Esse aqui é uma válvula de PIP, é o nosso kit PIP, que ele faz o PIP significa pressão positiva expiratória final. Então ela faz uma expansão pulmonar. A gente consegue atingir atelectasias, a gente consegue ter uma expansão bem legal. A criança coloca a boca e ele faz o movimento, a gente explica direitinho. Aqui você marca o quanto você quer de centímetros, Ok. tá? Tem toda uma técnica, a gente explica direitinho para estar utilizando. Beleza. Esse aqui é o nosso shaker, a gente chama de cachimbinho. Cachimbinho. E as crianças fazem também, ótimo, tá? Para mobilização de secreção, para ajudar na liberação de secreção. Ele tem uma função vibratória, então é muito bom também. A gente utiliza também. Nos bebezinhos, a gente utiliza muito essa bolinha, que é uma bolinha vibratória. Olha. Então você no manejo, né, nas Brincando manobras, ali. você também vai passando, movimentando, que eles às vezes aceitam melhor do que você tá com a manipulação manual. Então, a gente tem que estar vendo assim técnicas e materiais para eles poderem estar aceitando. Nem todas as crianças aceitam tudo, Entendi. tá? Entendi. Mas você vai, um usa o Respiron, o outro Ela tá vai no achar selo mais d'água. interessante ele o outro. E você vai adequando. Pode ser que ele chegue a utilizar vários. E o adulto também, tem uma boa aceitação. A grande diferença é o adulto poder aceitar mais os comandos, que a gente trabalha com faixas elásticas, então isso aí já vai mais pro adulto. Pro adulto, tá? entendi. O idoso a gente volta num acompanhamento mais próximo. Mais próximo. Mais e próximo. juntinho e explicando. Isso. E aí é um kit que essa mãe vai ter em casa para ela poder fazer De acordo com a indicação. de acordo Tá? com a indicação. Isso aqui é indicado. Ok. Tá? Isso aqui não é um kit que a pessoa Vou compra chegar todos. lá e me dá um kit aí. Não. Não é assim, gente. E geralmente esse material é indicado pelo fisioterapeuta. Ah, Tá? entendi. A indicação é pelo fisioterapeuta. Que aí você vai falar, ó, esse específico vai ajudar melhor. Raramente algum médico faz essa indicação. Geralmente somos Entendi. nós que fazemos, após a avaliação e o tratamento, que a gente pode estar utilizando de algum artefato para facilitar
o atendimento. Muito legal. E é ótimo a gente entender que existem, né, essas estratégias, esses caminhos que a gente pode seguir para poder melhorar, né, essa qualidade de vida e tirar essa criança, esse adulto ou esse idoso dessa crise. Sim. Que eu queria... Vale só a gente ressaltar, Tati, que esse material é uso individual. Ele não pode ser compartilhado, tá? Cada um tem o seu kit. A não ser numa rede hospitalar que ele vai para o sistema que vai fazer o processo de esterilização, aí ele vem todo embalado para poder utilizar para outro paciente. Mas, geralmente, cada paciente tem o seu. Nem em casa eu falo que não é para compartilhar. Com o irmão, é uso individual. Cada um está no momento. Cada um está no momento. Muito bem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Falamos aí do clima, do tempo. Então, algo que a gente fica nessa dúvida, né? A fisioterapia respiratória, ela é mais indicada só no inverno? Só quando a gente começa a entender que essa criança está com mais secreção, ou ela está com algum, né, diagnóstico, uma pneumonia, algo nesse sentido? Ou... durante todo o ano nós temos espaço para a fisioterapia. Tati, como tudo mudou e tudo está mudando, né? Eu tenho 23 anos de formada e antes eu poderia te dizer que a fisioterapia respiratória, o foco era no inverno. Era. Mas olha, desde a pandemia, a gente não conseguiu zerar a agenda e nem fila de espera no consultório para a fisioterapia respiratória. E isso não é só na parte de consultório, na nossa rede hospitalar também. O número de internação para a parte respiratória aumentou absurdamente pós-pandemia. Né? Então ficam algumas interrogações, mas a gente tem que levar também em consideração essas alterações climáticas, né? O tempo seco, de repente muito frio. Então, às vezes as pessoas culpam vacina, mas eu acho que não tem nada ao certo que indique o porquê dessa mudança, né? Mas assim, não dá pra gente dizer que foi, pelo menos na prática, que a fisioterapia respiratória é só do inverno. Então agora... Porque a gente teve a demanda grande, janeiro, fevereiro, a gente não parou. Não parou? Não. Difícil até tirar umas férias. A gente não parou com a fisioterapia respiratória. Entendi. E ela também pode ser utilizada para prevenção? Ou, por exemplo, uma criança que já tenha o diagnóstico de asma, por exemplo, né, que a gente sabe que... Então, ela pode ir utilizando como algo preventivo? Sim, a fisioterapia respiratória, ela tem indicação preventiva, sim. Um grande fator que ela tem uma indicação muito boa no pré-operatório. Então, nos pré-operatórios, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, cirurgias plásticas, nós temos o trabalho antes da prevenção. Então, você faz um preparo para que a pessoa esteja bem no ato cirúrgico, né? E uma prevenção. Serão horas de cirurgia. Isso. E no pós-operatório, porque tem certas cirurgias que mudam o padrão de ventilação. Numa abdominoplastia, numa cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, que vão ter dor envolvido. Então, a paciente sente dor. Então, no que ela sente dor, ela muda o padrão respiratório. Aí a fisioterapia tem que entrar. Olha, que interessante, né? Entendeu? Eu falo que é sempre um conjunto, né, Andressa? Um conjunto. Vários médicos trabalhando juntos ali. Nessa equipe multidisciplinar. É sensacional. A gente tem que ter essa visão multidisciplinar. Né? Eu digo que né? todos dentro de um hospital, todos dentro da clínica têm uma função muito importante. Né? Muito bem. Agora, que orientações você daria aí para os pais, né, que estão em casa assistindo a gente, que tem o filho que às vezes tem, né, já um problema respiratório, né, uma indicação, e quando eles devem considerar, aí qual é o ponto onde ele deve parar agora para pensar, nossa, eu preciso dar um pulinho lá na Andressa? Eu acho que todo pai tá num processo de infecção respiratória que perceba alguma disfunção respiratória, que eu acho que ele tem que ter o clique de tipo assim, vou procurar uma fisioterapeuta respiratória, que trabalhe com a fisioterapia respiratória. Até para ele aprender a lidar com isso. Até para ele aprender a lidar com isso, entendeu? Mesmo que ele vá ao pediatra, que ele converse com o pediatra, porque do momento que ele vê o retorno da fisioterapia respiratória, esse feedback assim que a gente tem dos pacientes é muito valioso, porque realmente tem uma resposta muito boa. Então eu digo assim, percebeu alguma coisa, não fique esperando. Procure logo ou o fisioterapeuta ou o médico, que você vai ver resultado com certeza. Entendi. Então é aquela observação, né, do dia a dia, porque o pai e mãe, mesmo sendo de primeira viagem, acaba entendendo que tem alguma coisa que
não tá normal ali, né? A Que gente saiu um pouco, Sim, a gente né? percebe. A criança fica cansada, surge uma tosse do nada, uma febre do nada. Então, eu acho que vale um pouquinho essa atenção. E não protelar. Tá com pedido de fisioterapia respiratória, 15, 20 dias para agendar. Ah, vou esperar melhorar. Não. Às vezes não vai precisar. Não, procura logo. Procura logo, Tá. que vai ser ali um E divisor, né? muitas das vezes a fisioterapia respiratória diminui o tempo de uma medicação. Às vezes evita uma medicação, né? Fantástico, né? E vale ressaltar para os pais também, não medique sem orientação médica. Isso é muito Tem importante. sido o meu ponto assim no consultório, que eu tenho falado muito, não medica sem orientação médica. Sim, porque aí você acaba Isso. correndo um risco, atrapalhando o próprio com certeza. tratamento, a evolução, né? Com certeza. E aí interfere, não é legal. Gente, muito feliz com essa entrevista, levando muita informação para quem está em casa. E é claro que o pessoal deve estar se perguntando como eu faço para encontrar a Andresa? Como é que faz? Eu tenho uma clínica, eu sou proprietária da clínica Novo Espaço Saúde, na Avenida Alberto Browne, 99, sala 502. No edifício De Jorge. E lá eu tenho uma equipe de fisioterapeutas, são todos especializados na fisioterapia respiratória, trauma, ortopedia, trabalhamos muito com pós-operatório também, temos fono e nutrição, então estamos prontos para poder ajudar. Muito bem. Instagram? Tem conta no Temos Instagram, Novo Espaço Saúde, Ok. tenho a minha pessoal, Andresa 1977, e temos o telefone da clínica, 3512-2371. Ótimo, que aí agora todo mundo já tem um caminho. Sim, sim. Já sabe como te encontrar. E é muito bacana também essa questão das redes sociais, que Sim, eu falo que com certeza. a gente acaba tendo algumas informações e você lembra de alguém. Aí você com certeza. encaminha ali, né? Tem uma informação, algo importante que você vai colocar ali e fala, poxa, Sim. lembrei de uma amiga, de uma conhecida, da sobrinha, da prima, e aí a gente vai fazendo essa rede, né? E se surgir qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder ajudar, até pela rede social, me manda uma pergunta, pode ligar e que a gente troca informação sobre isso. Ai, muito bem. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você, Tati, pelo levando carinho. aí informação para quem está em casa. E a gente vai acalmando o coração das mamães, dos papais, sim, né? vamos sim. Isso é muito legal. Obrigada. Obrigada a você, Tati. Gente, bom demais, né? A gente falar sobre assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala que o Muito Mais Saúde tem essa missão por aqui de levar até você a informação para que você possa se cuidar e cuidar das pessoas que você ama, é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre entender que existem caminhos para a gente se cuidar e cuidar dos nossos pequenos, dos nossos idosos. Então, são várias as maneiras e é por isso que a gente está sempre recebendo aqui profissionais incríveis. Vamos ficando por aqui. Até o próximo Muito Mais Saúde. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.